Olá, correção da página 83, 88 e 89. Só que eu coloquei a 88, botei leitura, mas esqueci que a 88 o texto é em duas páginas, 87 também tem. Aí vocês teriam que ler 87 também, tá? Bom, leia atentamente o enunciado a seguir. A avó aguardava a despedida do neto. Porque esse enunciado apresenta sentido ambíguo, é o duplo sentido, porque você não sabe se quem está se despedindo é a avó ou o neto. Substitua a expressão a despedida do neto por uma oração subordinada substantiva e desfaça a ambiguidade do enunciado. A avó aguardava que o neto se despedisse. Aí você já sabe que quem está se despedindo é o neto. Leia o fragmento da entrevista que a cantora Preta Gil concedeu à jornalista Mônica Bargamo, do jornal Folha de São Paulo. A gente não vai fazer a leitura, mas o texto fala sobre padrões de beleza, né? Como a Preta Gil já se esforçou muito para emagrecer e hoje ela se aceita do jeito que ela é. Consulte o dicionário e identifique com que sentido o substantivo biotipo, o mesmo que biotipo, foi empregado pelo jornalista. Sentido de aparência, né? Biotipo, peso, cintura, como é a aparência. Com a leitura deste trecho, é possível identificar o motivo de Preta Gil ter sido entrevistada? Bom, eu levanto a hipótese de que ela foi entrevistada por ser gordinha, por estar fora dos padrões que a sociedade exige para uma mulher, né, magra, cintura 36, e ela não atende esses padrões. Mas, ainda assim, ela se impõe e se aceita do jeito que ela é. Releia o período destacado e explique a quem se refere o pronome todos. Está se referindo tanto a quem usa a marca, né, de roupa que ela fez a propaganda, quanto a quem compra. Como se classifica a oração subordinada destacada no texto? Esse todos se referem tanto às pessoas que compram a marca, né, a roupa, quanto às pessoas que vendem o produto. Todos precisam lucrar. Como se classifica a oração subordinada destacada no texto? Oração subordinada substantiva, completiva, nominal. Como se classifica a oração subordinada? Transforme-a em oração subordinada reduzida. Não vou transformar porque a gente não viu reduzida, que é o que a gente vai ver na nossa próxima videoaula de assunto. Orações subordinadas reduzidas. Faça a correspondência entre as orações subordinadas substantivas destacadas e as respectivas classificações. É só para vocês dizer, né? Só há um meio de salvar o planeta. 2 pontos. Quando tem 2 pontos, ela é o quê? A positiva. Disse a minha irmã que o vestido estava sobre a cama. Não é oração subjetiva, porque o sujeito sou eu, né? Eu disse a minha irmã. Ela não é subjetiva, objetiva direta. Disse, não, o objeto direto do verbo dizer é a minha irmã. E tá na principal, não tá na subordinada, não pode ser objetiva direta. Objetiva direta também não pode ser. Se não pode ser objetiva, não é nem direta nem indireta. Completiva nominal. Complementa o sentido de um nome, né? Disse a minha irmã que o vestido estava sobre a cama. Também não. Predicativa. Disse a minha irmã que o vestido estava sobre a cama. Ela é predicativa. Por quê? Porque o vestido estava sobre a cama está dando um sentido de completar o sentido de vestido, né? Onde estava o vestido, ou que cor era o vestido, ou como era o vestido. Então, isso tudo é um predicado, é uma característica. O certo é que fiquem em casa hoje. Lembram o verbo de ligação na oração principal? É completiva nominal. Manifestava desejo de que sua vontade fosse obedecida. Manifestava desejo de que. Não é objeto indireto, apesar de ter o de. Lembram que eu falei para vocês que quando tem a preposição, pode ser ou objeto indireto, ou ela pode ser completiva nominal. Mas, por que ela não é a completiva nominal aqui?
Por que que ela não é objetiva direta, aliás? Porque o objeto a pergunta do verbo manifestava é desejo, a resposta é desejo. Manifestava. Manifestava o quê? O desejo. Então não pode ser um objeto direto, a subordinada. Então aí vai ser uma completiva nominal. É importante que você volte ao trabalho. É importante que você... Quem é o sujeito dessa oração? Você, né? E você tá onde? Subordinado. Então, subjetiva. Nem foi um minuto. E agora você vai travar. Na oração principal eu tenho um verbo de ligação ali. Disse a minha irmã que o vestido estava sobre a cama, oração subordinada, objetiva, direta, né? Disse o quê? Que o vestido estava sobre a cama. A pergunta é disse, e é o verbo. E a resposta, que o vestido estava sobre a cama, está na oração subordinada. Eu não tenho uma preposição aí, então eu tenho uma oração subordinada substantiva, objetiva, direta. O certo é que fiquem em casa hoje. Quando eu estava dando uma aula de predicativa, eu falei que a forma de vocês identificarem a predicativa é pelo verbo de ligação. Quando eu tenho um verbo de ligação antes do que, eu tenho uma oração subordinada substantiva predicativa. Então, eu tenho esse aí, que é um verbo de ligação, ela é predicativa. Manifestava desejo de que sua vontade fosse obedecida. Falei também a vocês que quando eu tenho a preposição, né, geralmente o de ou da, até, ou ela é objetiva direta ou ela é completiva nominal. Não é objetiva direta porque o verbo manifestava, o objeto dele é desejo. Manifestava o quê? Manifestava o desejo. E desejo está na oração principal, não está na subordinada. Então, aí é uma completiva nominal. É importante que você volte ao trabalho. É importante que você volte ao trabalho. Essa oração aí é uma oração subjetiva, oração subordinada substantiva subjetiva, que é aquela que o sujeito está na oração subordinada, né? Quem é o sujeito dessa oração? Você. E você está na oração subordinada. Por que não é predicativa, já que eu tenho um verbo de ligação aí, o é? Porque para ser predicativa, o verbo de ligação é tem que estar antes do que, na posição mesmo, antes. Não tem que ter nada que separe os dois, e não é o caso. Importante é um substantivo. Nesse caso aí, poderia ser um adjetivo também, né? Nesse caso aí, eu tenho ela como substantivo. É importante, é necessário, é preciso. Tudo isso são palavras que indicam que eu estou falando ali de uma oração subjetiva. Então, é importante, é necessário, é preciso. O inicia a oração principal e depois vem essas palavrinhas. É necessário, é importante, é preciso. Você já sabe que provavelmente você está vendo uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Aí você só vai procurar ver onde é que está o sujeito, que provavelmente vai estar na oração subordinada, tá? Esse é o texto da página 40, aí está na 48, na 88, mas ele começa na 87. A gente não vai fazer a leitura porque é um texto extremamente... É grandinho, né? Não é grandão, mas tomaria muito tempo e vamos gravar um vídeo com uma extensão muito grande por conta da memória. Então, o Deus das pequenas coisas, esse é o começo do texto. Acabou indo ao contrário. Tá na página 87 e ele fala de etiqueta. Mas não de etiqueta, de você saber colocar o garfo o copo do vinho, o garfo da sobremesa. Mas a etiqueta do sentido de educação, de lidar com o outro. E aí vem a pergunta, você já conhecia o autor do texto? Em caso positivo, eu não conheci. Que opinião você tem sobre o articulista depois de ter lido um dos seus artigos? Eu gostei da forma como ele traz o texto, até porque quando a gente lê o título, a gente acha que ele vai falar de uma coisa e ele acaba falando de outra coisa, então me surpreendeu. Você teve alguma dificuldade na leitura? Não.
Concorda com o poder da gentileza? Sim. Eu acho que ser gentil é fundamental para a gente saber lidar com o outro, entender o outro, respeitando o outro, né? Você vivenciou alguma situação que poderia servir de exemplo na argumentação do artigo de Karnal? Não. Vê alguma relação entre esse artigo de Leandro Camal e do articulista? Sim, ambos né? Ambos os livros, os textos falam sobre a forma de tratar o outro, né? O respeito, a educação. Interpretação. Os 3 primeiros parágrafos correspondem à introdução do artigo. No primeiro, o articulista distingue 3 tipos de ética. Quais são elas? Ele fala sobre a ética de etiqueta mesmo, né? A ética, que é aquela forma. A primeira ética é a ética que ele fala. Desculpa, a ética de Aristóteles. Depois ele fala da ética contemporânea, que é. Engasguei. A ética dos negócios. E a terceira, que é a ética de etiqueta. Na ordem, né? Falando na ordem. Como o autor organizou o parágrafo inicial para abordar os 3 conceitos de ética? Ele fez isso. Ele explicou quais são as éticas que existem e no final do parágrafo ele disse de qual ética ele iria falar. Copie a alternativa correta no caderno. No segundo parágrafo, introdutório, o articulista pretende diferenciar conceitos de ética, maneiras de se comportar à mesa, as regras sociais da nobreza e da pele. Bom, conceito de etiqueta, não é isso que ele fala. Também não fala de maneira de se comportar à mesa, ele fala sobre regras sociais da nobreza. Aí depois ele desenvolve. Copie as respostas corretas. O terceiro parágrafo contém a reafirmação do conceito de etiqueta a ser abordado no artigo, a tese, ponto de vista do articulista, a apresentação dos argumentos de defesa. Ele faz a reafirmação do conceito. Qual é a tese do articulista nesse artigo de opinião? Bom, a tese dele é sobre... A tese dele é como sobre a etiqueta é importante, mas a etiqueta não de saber diferenciar garfo e faca. A etiqueta de lidar com o outro, né? Quais os parágrafos correspondentes à argumentação para embasar a tese? Os 2 últimos parágrafos. Leia este fragmento do 4º parágrafo. O primeiro passo é multiplicar expressões que me desloquem do centro do universo. Com palavras e gestos, devo indicar que faço parte de um todo maior e que existo, mas não vivo isolado. Segundo o autor, o que é deslocar-se do centro do universo? Seria você não viver como se você fosse o único indivíduo inteligente, necessário, mas entender que além de você existem outras pessoas e que a convivência